Olá galera do sexto ano, tudo bem? Então, vamos dar continuidade ao nosso estudo de matemática, né? Está na hora, próxima aula já também está bem aí, né? Chegando no final do mês de abril, então nós vamos começar a fazer isso. Como vocês já estão vendo, já viram o que era múltiplo, o que era divisor, o que era de decomposição, né? Então, nessa aula de hoje especificamente, nós vamos falar de mínimo múltiplo comum, o chamado MMC. O MMC ele é muito importante porque ele nos ajuda a facilitar trabalhar com soma e subtração de fração, que é o que vocês vão ver futuramente também. Então, onde ajuda muito o trabalho, facilita o trabalho com as frações, tá? Então é importante vocês entenderem bem essa aula, anotarem as dúvidas, tirar, comentar com a gente, até para a gente poder ver o que pode ser feito para ajudá-los. Então eu pretendo na aula de hoje fazer com vocês duas formas de encontrar o MMC. É óbvio que uma você vai entender muito mais facilmente, mas ela é mais recomendada para números pequenos, quando você tem múltiplos de números muito pequenos. Quando você tem um múltiplo de números muito grande, é melhor a segunda forma que nós vamos estar vendo, que é através da decomposição simultânea. Então nessa aula do dia 30, 3 vezes 10, 30 menos 1, que vai dar 29, então nossa aula do dia 29. 29 do 4, né, 2 ao quadrado, 4, já vimos potência, e 4.040 dividido por 2 dá 2020. Nessa aula de hoje, aula 12, vai ficar uma tarefinha para vocês que é do livro EDB, página 98, exercício 21, 22, 23, 24, 25. Nossa, tudo isso, gente, é 1, 2, 3, 4, 5 exercícios, são exercícios muito fáceis de ser feitos, vocês vão entender rapidamente. Né? Só basta responder no caderno, colocando a data, desenvolvimento completo, não esquecendo disso, tá? Por favor. No final da aula eu volto a falar disso aqui novamente. Então o que nós vamos fazer agora? Nós vamos aqui para múltiplos, já que nós já estudamos múltiplos, vamos relembrar os múltiplos. Então eu quero que vocês me ajudem aí a relembrar o múltiplo de 6. Vamos lá. M6, lembra? Múltiplo de 6. Então quais são os múltiplos de 6? Lembrando, múltiplo é o resultado da multiplicação do 6. Então vamos fazer do 6. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 2, 12. 6 vezes 3, 18. 6 vezes 4, 24. 6 vezes 5, 30. 6 vezes 6, 36. 6 vezes 7, 42. 6 vezes 8, 48. 6 vezes 9, 54, 6 vezes 10, 60, 6 vezes 11, 66 e assim infinitamente, porque nós temos os múltiplos de 6. Agora eu quero que vocês, junto comigo, façamos um múltiplo de um outro número. Vamos fazer o múltiplo de 5. Então vamos lá. Múltiplo, melhor, vamos fazer de outro, vamos fazer de 4, múltiplo de 4. Vamos lá. Múltiplo de 4. Tem 4 vezes 0, 0. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 4, 16. Lembra que múltiplo é a multiplicação de dois fatores, né? O seu resultado é chamado múltiplo. Então, é a multiplicação de um número por um número natural. Então, pega aqui, ó, 4 vezes 0, 0, 4 vezes 0, 0, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 2, 8, 4 vezes 3, 12, 4 vezes 4, 16, 4 vezes 5, 20. 4 vezes 6, 24, 4 vezes 7, 28, 4 vezes 8, 32, 4 vezes 9, 36, 4 vezes 10, 40, 4 vezes 11, 44, e assim a gente vai ver que eles são infinitos, como nós já falamos na aula anterior, certo? Agora eu quero que vocês observem esses dois múltiplos que a gente escreveu aqui. Então vamos procurar números, no caso múltiplos comum. Múltiplos comum. Comum a quem? Múltiplo comum a 4 e 6. Como assim, professor? Não entendi. Nós vamos olhar o que tem no 4 e no 6 ao mesmo tempo, certo? Então nós vamos observar aqui, ó. Vou circular com vocês para a gente anotar aqui embaixo. Então, só um instante. Ó, no 6 eu tenho 0, no 4 eu tenho 0. No 6 eu tenho 12, no 4 eu tenho 12. No 6 eu tenho 24, no 4 também tenho 24. No 6 eu tenho 36, no 4 também tem 36. No 6 nós vamos ter 44, 42, 54, 60, 66 e aqui não tem mais nenhum.
né? Nesse caso, é o que a gente encontrou dentro do que a gente escreveu aqui no quadro, os múltiplos de 4 e 6. Então, nós estamos falando de múltiplo comum, então tem que ter nos dois, tanto no 6 quanto no 4. Então, vamos lá, nós temos o 0, nós temos o 12, nós temos o 24, nós temos o 36. Esses são os múltiplos comuns nos dois casos. Mas nós vamos falar hoje na nossa aula de mínimo múltiplo comum, chamado de MMC. É como a gente representa o mínimo múltiplo comum. Mínimo de menor, né, múltiplo, menor múltiplo comum existente nesses dois casos. Eu coloquei aqui o que é MMC. É o mínimo múltiplo comum de dois ou mais números naturais diferentes de zero e o menor de seus múltiplos comum não nulos. Então, o que ele quer dizer com isso? Que nós escrevemos aqui todos os múltiplos de 6 e 4 possíveis que a gente quis escrever. Dentro dele, nós olhamos o que é comum entre 4 e 6, existente no 4 e no 6. Verificamos 0, 12, 24, 36. De acordo com a definição de MMC, de mínimo múltiplo comum, ele diz aqui, mínimo é o menor, menor múltiplo comum, quer dizer que é o menor existente entre eles. Aí vocês vão falar, o menor é o 0 e o 12. Aí tem uma na definição, ele fala para você, dois ou mais números naturais diferentes de 0 é o menor de seus múltiplos comuns. Então, nesse caso, o menor dele é o 12. Né? É o nosso MMC. Por quê? Ele é o menor não nulo. O 0 não pode ser porque 0 é nulo. Então o 0 vai existir em todos. Porém, como ele é nulo, e na definição fala que é número não nulo, ou seja, diferente de 0, então nós podemos chamar assim, ó, o mínimo múltiplo comum, nosso mínimo múltiplo, deixa eu apagar aqui, tá? Bem bagunçadinho. Vamos aqui. Então nós temos o nosso mínimo múltiplo comum. Do número 6 e 4, né? No caso, nós vimos que é o 12. Então, como que a gente representa o mínimo múltiplo comum? A gente faz assim, ó, MMC, né? Vou até colocar aqui do ladinho e vou colocar de quem eu estou procurando aqui na frente. MMC de 6 e 4, que é o menor múltiplo comum de 6 e 4, e esse menor múltiplo comum que a gente fez aqui, que a gente viu, é o 12. Então, o 12 é o nosso menor múltiplo comum. Gente, até aí tudo bem? Alguma dúvida? Né? Se tiver, já faz a anotação. Professor, mas eu já sei, eu preciso fazer isso aqui tudo. Não, se você já sabe que o menor múltiplo comum é o que tem na tabuada do 6 e do 4, que é o diferente do 0, você já pode também pensar em fazer direto, que eu sei que é uma coisa que nem todo mundo vai ter essa facilidade. Mas vocês podem estar pensando em montar. Se eu não sei, eu esqueci, até eu conseguir pegar a prática, eu posso estar fazendo separadamente, tá? Esse método é muito simples, é muito fácil de ser feito, para você encontrar o mínimo múltiplo comum de qualquer um desses números. Mas imagine se eu tivesse que achar o múltiplo de 50 e 75, por exemplo. Vocês iam ter que fazer isso na tabuada do 50 e do 75 até chegar no menor múltiplo comum entre eles, né? Então, esta maneira a gente recomenda, normalmente eu falo para os alunos, eu recomendo muito que façam com números pequenos, como 6, 4, 10, às vezes até com 12, um número pequeno, beleza, não tem problema nenhum. E a outra forma de se fazer isso, sem precisar fazer toda essa maneira aqui, encontrar o mínimo múltiplo comum, é através de um procedimento chamado procedimento de decomposição simultânea. Como vocês já viram lá com a professora Annelise na aula passada, a decomposição de números naturais, nós vamos poder fazer aqui o MMC através da decomposição de números naturais. Eu vou inclusive usar esses dois exemplos aqui mesmo, do 6 e do 4, para vocês entenderem rapidamente, tá? Então, o procedimento é decomposição simultânea. Como que é? Eu quero o MMC do número 6 e 4. Nós já vimos ali, mas dá para fazer de outra maneira. Vou fazer com eles pequenos, depois faço com um número maior para você poder entender. Pode ser com 2, 3, 4, quantos números aparecer. Já que é uma decomposição simultânea, então você vai pegar o 6 e o 4, vamos colocar uma linha
vertical aqui, né? Entre 6 e 4, que estão separados aqui por uma vírgula. E nós vamos lembrar que para fazer isso, eu preciso usar números primos. Lembrando que são números primos, são todos os números, só tem dois divisores, o 1 e ele mesmo. Então, dentro desse procedimento, nós vamos ter aqui o múltiplo de 6 e 4 que a gente vai fazer agora, mas usando decomposição em fator primo. Nós sabemos que 6 e 4 são dois números pares, então eu posso já pensar em dividir esses dois números por 2. Então, ó, vou fazer aqui do lado, 6, vou pegar o 6 e fazer uma divisãozinha aqui do lado, embora eu sei que não precisava, mas vou mostrar. 6 divide por 2 dá 3. 3 vezes 2 é 6, para 6 nada. Então, embaixo do 6 eu vou colocar o resultado, que é o 3, vírgula. E vou fazer a mesma coisa com 4. Já sei que vocês sabem dividir 4 por 2, mas vamos lá. 2 vezes 2, 4, e 4 menos 4, 0. Então percebemos que o 2 vai ficar embaixo do 4. Olha, percebe que tem 3 e o 2? O 2 é par, o 3 não é, mas ainda dá para dividir pelo número primo 2. Então vamos colocar aqui o 2 novamente, porque o 2 vai dividir. Professor, mas o 3 não divide pelo 2, o que eu vou fazer? Vou simplesmente abaixar o 3 do jeito que está ali. E dividindo 2 por 2, eu vou ter 2 dividido por 2, que vai dar 1. 2 vezes 1 é 2, para 2, nada. Então, nesse caso, embaixo do 2 tem 1. Ah, deu 1 aqui embaixo, e aí sobrou o 3. E o 3 só dá para dividir por 3. Então, vamos dividi-lo por 3. Aí eu vou ter 3 dividido por 3, a gente vai ver que vai dar 1 e vai dar 1. Quando a gente chega nesse resultado 1 e 1 aqui embaixo, a gente já percebe que não tem mais, porque o 1 só divide por 1 mesmo. Então, quem que é o meu MMC? É o resultado do produto dos fatores primos. Então, ou seja, é o resultado de 2 vezes 2 vezes 3, que eu posso escrever assim, 2 ao quadrado vezes 3, que o resultado é 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12. Então, ó, achamos o MMC através da decomposição em fatores primos. Tá, gente? Então, nós fizemos essa decomposição para determinar esses fatores. Vamos tentar agora, só para esclarecer um pouquinho mais a respeito da decomposição. Vamos tentar fazer, né, o MMC de 3 números agora. Vamos fazer o MMC do número. MMC do número 12, não, vou pegar o maior, vamos pegar 25, 75 e 15. 3 números que a gente vai achar o MMC deles. Bom, então eu vou precisar fazer a decomposição, certo? Acho que aqui não vai dar, vou fazer aqui do ladinho, tá? Vou apagar aqui, nós vamos fazer aqui do lado essa decomposição aqui. Nós vamos fazer a decomposição do número 25, 75 e 15. Então, como eu já disse, vamos escrever o número do lado, 25, 75 e 15. Precisa colocar na ordem crescente? Não, não se preocupe com isso. Então eu vou fazer o quê? Eu tenho esse número e através desse número eu vou fazer essa decomposição, tá? Então vamos ver aqui. Lembrando que aqui do lado só pode ser números primos. Então vamos lá. Vamos pensar, ó, 25, 75 e 5. Professor, então tudo divide por 5, eu vou começar por 5. Tem algum problema? Não tem problema nenhum. Mas eu também tenho que perceber que, ó, 7 mais 5, 12. 12 tem na tabuada do 3, lembra a regra de divisibilidade? Então dá para dividir por 3. 1 mais 5 também dá 6. 6 tem na tabuada do 3, dá para dividir por 3. E 2 mais 5, 7. Então o 25 é o único número que eu não vou dividir por 3. Então eu vou começar com 3. Mas se eu começar com 5, está errado? Não está errado. Dá para fazer também. Então vamos abaixar o 25 aqui novamente. E vamos dividir. 75, eu vou dividir aqui do lado aqui embaixo. 75 divide por 3. Vai dar 2 vezes 3, 6. Para 7 falta 1, abaixamos o 5. 15 por 3 vai dar 5. 3 vezes 5, 15. Para 15 nada, então deu 25. Então eu vou colocar aqui 25. Aí eu tenho 15. Vou pegar o 15 e dividir por 3. Todos já sabem que 15 dividido por 3 vai dar 5. Agora eu vou verificar se ainda dá para dividir por 3. Ó, 7, 7 e 5. Então aqui já não dá mais. 2 mais 5, 7. 2 mais 5, 7. E 5 só vai dar por 5.
Então aí eu vou começar a dividir por 5. 25 divide por 5, eu sei que vai dar 5. 25 por 5 vai dar 5. E 5 por 5 que vai dar 1. Partindo agora, só dá para 5 novamente. Então, porque o resultado aqui embaixo tem que ser tudo igual a 1. Então, 5 divide por 5 dá 1. 5 por 5 dá 1. E aqui eu tenho 1. Aí, como nós já vimos, o produto dos fatores primos, no caso, né, a multiplicação desses números, é o que é o meu MMC. Então, nesse caso, 3 vezes 5 vezes 5. Então, o resultado disso vai ser meu MMC. Então, eu vou fazer aqui, ó, posso escrever 3 vezes 5 ao quadrado, que vai ser igual a... Vamos pegar aqui, 5 vezes 5, 25. 25 vezes 3, né? 3 vezes 5, 15, 5 vai 1, 3 vezes 2, 6 e 1, 7. Então, o nosso MMC aqui é igual a 75. É importante vocês observarem uma coisa. Ah, o maior aqui é ele. Nesse caso, sim. Nesse caso, deu ele. Mas poderia ter um outro caso que não seria esse valor. Tá? Dentro disso, a gente fica percebendo que fazer o cálculo do MMC através da decomposição ela é muito simples. Porque você pode decompor desta maneira e ter um resultado mais rápido do que aquela maneira anterior que nós vimos no primeiro momento. Tá? Então, partindo disso aqui, nós terminamos a nossa aula de hoje, deixando para vocês a nossa tarefinha, né, porque o MMC também ele nos ajuda a resolver alguns problemas, né, que aparecem no nosso dia a dia. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem rapidinho, só para vocês terem uma noção. Seu João foi ao médico e descobriu que fez alguns exames e descobriu que estava com uma infecção. O seu médico, muito preocupado, mandou que o seu João tomasse medicamento, um de 6 em 6 horas e o outro, 2 medicamentos, um de 6 em 6 horas e o outro de 4 em 4 horas. Sabendo disso, né, seu João começou a tomar o medicamento no primeiro dia, tomando os 2 medicamentos no mesmo horário, às 6 horas da manhã. Qual horário seu João deveria tomar o medicamento novamente, os 2 medicamentos juntos, né, ou ao mesmo tempo? Então essa é uma ideia que o MMC também ajuda a resolver, tá? Vai ter alguns probleminhas lá para vocês resolverem, caso tenham dúvida, anotem, para a gente estar tirando na próxima aula. Tarefinha, página 98, exercício 21, 22, 23, 24 e 25, respondendo no caderno, colocando a data e desenvolvimento completo, né? Para não restar dúvida a mais. Um abraço para vocês e bons estudos e até a próxima aula.